Olá, amigos. Estamos novamente com o programa Capital Mística. E tem um velho ditado que diz que time que está ganhando não se mexe. Nós temos tido sinais de que a linha que nós estamos adotando aqui no programa está surtindo efeito. E que sinais são esses? Pessoas que me encontram na rua, pessoas que me telefonam, até e-mails, né? Parabenizando, dando ideias, comentando. Então, é aquele negócio, estamos gerando polêmicas. Isso é bom, né? Porque tem um ditado que diz que da discussão nasce a luz. E esse sucesso, em grande parte, se deve ao meu convidado de honra, que já tem vindo aqui, ao longo do tempo, nos iluminar com suas ideias, seus conhecimentos. E que convidado é esse? Vocês conhecem. Jorge Ouro. Então, tem tanta coisa para a gente tirar desse camarada, essa fonte inesgotável de informações, que eu digo, Jorge, eu vou te sugar feito uma bomba de tirar água, né? Eu vou esvaziar a piscina do teu conhecimento. Enquanto você tiver uma gota de conhecimento, eu estou bombeando para tirar esse conhecimento para fora. E hoje, dia de gravação, eu me dei conta de que, meu Deus, não preparamos nada. Sobre o que é que nós vamos falar? E aí eu liguei pro Jorge. Jorge, como é que é? Estás pronto? Vamos gravar? Vamos. E sobre o que é que nós vamos falar? Não podia ter perguntado a ninguém melhor. Ele não demorou 3 segundos para pensar e dizer assim, olha, podemos falar sobre isso, aquilo outro. Eu digo, calma, vamos devagar, porque, né? E aí ele foi me dizendo ideias sobre temas que poderiam ser falados e eu me fixei num tema que eu digo, isso pode ser de muito interesse para o público telespectador. Qual é o tema de hoje? Astral, saúde e equilíbrio. E vocês devem estar surpreendidos. Astral, saúde e equilíbrio, o que é que isso tem a ver? Bom, gente, por incrível que pareça, tem tudo. E se vocês estão duvidando do que eu digo, vamos combinar o seguinte. Fiquem conosco até o fim do programa. Quando nós tivermos terminado o último bloco, garanto que vocês vão coçar a cabeça assim, não é que tem tudo a ver mesmo? Pois é. Então, está aí o desafio. Ouçam com atenção, vejam as coisas que vão ser apresentadas e se deem conta de que o mundo é muito mais simples, nós é que complicamos, do que parece. Então, meus amigos, com vocês, meu grande amigo Jorge Ouro. Olá, Jorge. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu estou até pensando, já que eu tenho grandes planos para você, de fazer um agradecimento único, formal, para a gente economizar tempo daqui para frente. Pode Olha, ser. obrigado por todos os programas que você vai participar, está participando e irá participar daqui para frente. Assim, eu quero assim, o estar aqui contigo é uma satisfação, né? Obrigado. É muito legal, muito divertido, muito prazeroso e eu te tenho como um amigo fraterno, então o convite para vir aqui é uma coisa muito agradável. Isso é uma correção que, assim, que daí a gente não vem aqui para iluminar, né? Nós viemos aqui para conversar, eu e você, e aí a gente compartilha nossa conversa com quem vai nos honrar com sua 1 hora de vida. Que isso é coisa muito importante, a gente estar conversando aqui. Quem vai assistir ao teu programa, quem vai te ouvir, me ouvir, ou ouvir qual convidado vem aqui, na verdade, assim,
vai estar dedicando 1 hora da sua vida para ouvir alguém. Então, o máximo que a gente pode desejar é que a gente consiga honrar essa 1 hora de vida que cada um vai dedicar para a gente, hoje ou quando quer que seja. Com certeza. Que a gente honre essa hora de vida que essas pessoas vão nos dar. Vamos dar o melhor de nós mesmos, com certeza. Sem dúvida. Ok. Bom, Jorge, astral, saúde e equilíbrio. De cara, de onde te veio essa ideia de você falar sobre esse termo? Com 3 coisas que parecem dissociadas, eu sei que não são, mas qual é teu objetivo? Porque o que eu já conheço de você, eu sei que você não é de dar ponto sem nó. Então, o que te levou a sugerir esse tema de hoje? Primeiro assim, esotericamente, tem o esotericamente com S, que é o oculto, e o exotérico, que é o vulgo, né? Então, esotericamente se sabe que 90%, 9/10 de tudo que acontece de errado ou de mal conceitual com a humanidade é gerado, culpada a palavra que eu não gosto de usar, mas ele é gerado pelos atavismos, pela mecânica que existe no plano astral. Então, o plano astral, ele é o fruto das próprias dores da humanidade, é onde se lastreia as próprias razões da existência. E as pessoas hoje, a humanidade hoje, em vez de se nortear pelo que seria a tônica dessa raça, que seria a mente abstrata, né? o ter uma ideia, é muito comum a gente falar assim, poxa, eu tive uma ideia, só que no momento que nós estamos hoje, o tive uma ideia devia ser permanente no homem, nós deveríamos viver já com a consciência focada na mente abstrata, na intuição. Então aquela intuição feminina, né, isso deveria ser de berço para todos, tanto para a raça humana, princípio masculino, quanto para a raça humana, princípio feminino. Mas hoje, por conta dos atrasos evolucionários que aconteceram já desde a cadeia lunar, desde a época da queda da Lemúria, da queda da Atlântida, a maior parte da humanidade ela ainda está focado no astral. Então a consciência humana ela está focada no astral, né? E ainda de uma maneira tão densa que assim, o máximo que se deseja no dia a dia é como é que você está? Eu estou hoje com um astral ótimo. E hoje estou te achando tão baixo astral. E esse negócio que você falou aí me estragou o astral. E aquele negócio lá estava no astral deprimente. Então, toda a tônica humana, né, ela está baseada no astral. E toda a coisa humana do dia a dia, a mídia, a escola, a família, a diversão, ela é direcionada para excitar o astral, para te deixar excitado de uma maneira ou de outra, ou pela curiosidade, ou pela indolência, ou pela diversão, ou pelo erotismo, pela sexualidade. Então, de uma maneira ou de outra, se joga e se remexe com as forças do astral. Quando se mexe com as forças do astral, do plano astral, então se move uma coisa que chama Vayu, são os ares quentes, quente, mas não de fogo visível, do fogo oculto, de Agni, né? Agni em sânscrito, Agni significa fogo. Então, os ares Vayu, quando se move no astral, ele excita, é como se você passar uma corrente elétrica, né, num nervo. Então ele funciona por instinto. Então, quando esses ares de Vayu eles perpassam o astral, todos os seres que existem no astral, e aí vão desde os elementais até aqueles que nós mesmos criamos, nossos desejos, eles entram em movimento e tendem a provocar aquilo que os alimenta. As dores, os medos, as ansiedades, os desejos, as mágoas, as tristezas, os amores, as paixões, tudo são seres independentes e seres vivos, eles tendem a querer se autopreservar, a acontecer. E aí a humanidade é esse caos, a humanidade fica refém das suas próprias criações, e a humanidade hoje ela só vive para alimentar o astral, mais nada, e para criar novos seres no astral, quando ela deveria comandar o astral e usar a existência para evoluir. Aí então, esse alimentar o astral
esse alimentar essas formas densas que a humanidade gerou através de centenas e centenas e centenas de milhares de anos, que é o tempo humano, ele, no usar a vitalidade do ser humano para se alimentar, ele retira a tua vida. Então a gente falou aqui agora de início, que a gente ia tentar honrar essa 1 hora de vida que nós vamos compartilhar essa conversa com os nossos telespectadores, né? Só que daí, no dia a dia das pessoas, elas não perdem minutos, não perdem horas de vida, elas perdem vidas inteiras, porque não só eu interagindo mal com o astral, eu não só abrevio a minha vida, Sim. como eu retiro a minha qualidade de vida, como o que é pior, eu me obrigo a viver outras vezes para daí resgatar aquilo que eu fiz de errado com relação ao astral nessa. É verdade. Aí então você vive uma vida sem sentido, sem saúde, sem equilíbrio, se esquecendo de quem você verdadeiramente é. Por isso a importância, né, de você entender o astral. E aí, a tua pergunta, o porquê falar sobre isso? É porque a gente vira aqui e fala assim, não, vamos conversar hoje sobre como é que era a iniciação na câmara oculta que fica embaixo da esfinge, que tem ligação com a pirâmide de Gizé, que é Kut, onde se lia o pé Neru e tal. Não vai adiantar nada para ninguém saber isso hoje, não tem nada de prático. Agora, nós conversarmos sobre a mecânica do astral, sobre os segredos do astral, tem um resultado prático muito positivo, que é permitir que as pessoas entendam a sua vida e, em entendendo a sua própria vida, se assenhorem da vida e daqueles sobre os quais nós temos responsabilidade. E nós temos responsabilidade de fazer com que os seres que nos foram legados no astral sejam sublimados. O que nós fazemos hoje na vida? Nós resolvemos tudo o que nossos antepassados nos deixaram em termos de astral. Basicamente é isso. Você tem razão. A gente dá muito valor ao astral. Muito bem, amigos. Vocês estão se dando conta de por onde vai o nosso papo hoje, né? Pois é. Vocês receberam um índice. A partir do próximo bloco, nós vamos analisar isso capítulo por capítulo. Portanto, estamos indo para o nosso intervalo. Vocês fiquem aí, porque nós já voltamos. Muito bem, amigos, voltamos e estamos entrevistando o nosso amigo Jorge Ouro. E o assunto do nosso programa é o astral, a saúde e o equilíbrio. Então, temos uma boa ideia da inter-relação sobre esses temas. E ênfase tem que ser dada para o astral. Fala-se em plano astral, fala-se também, né, na mecânica do astral. E eu acho que nós deveríamos começar, Jorge, justamente explicando para os nossos amigos telespectadores, com maiores detalhes, para o pessoal entender, porque, na realidade, você disse bem, nós teríamos que ter uma condição, pelo tempo da nossa evolução, de uma abstração muito superior àquela que nós estamos conseguindo atuar. Sem dúvida. Então, vamos lá, Jorge. Procure iluminar nossas mentes com algumas boas definições do que seja plano astral, a mecânica do astral, para o pessoal saber como é que ele se insere nesse contexto todo. Uma coisa que é muito importante é assim, a gente tem que entender o momento que nós vivemos agora, que a humanidade vive agora, né? E não existe magia cósmica, não existe assim um Deus antropomorfizado, bom e mal, quando ele está de bom e mau humor, que pune, privilegia e premia, isso não existe. Então, a natureza, ela não dá saltos e há toda uma sequência de evolução, não só no ser humano, não só nos reinos que compõem hoje o planeta que a gente habita, mas cosmicamente há essa sequência de evolução. Então, antes de chegar na raça humana que a gente conceitou como humano hoje, que é a hierarquia chamada Jiva, J-I-V-A, então nós tivemos 3 hierarquias contribuindo para que acontecesse esse momento que a gente vive hoje. Então, nós tivemos a hierarquia dos Asuras,
Asura é os 100 formas, não é? Depois da hierarquia dos Asuras, isso com relação ao nosso planeta, né? Nós tínhamos a hierarquia dos Agnisvatas, dos solares, depois do aspecto masculino. Depois da hierarquia dos Agnisvatas do aspecto masculino, nós tínhamos a hierarquia dos Barishades, do aspecto feminino. Por isso que homem e mulher convivem hoje, mas são duas hierarquias e dois planetas distintos convivendo em um único. Por isso que essa confusão, essa relação homem-mulher, e que é tipicamente kármica envolta no astral. E depois, como quarto, nós tínhamos a hierarquia Jiva. A hierarquia Jiva, derivada da Terra, e a Terra tem um nome que é Bhumi, né, que é o nome oculto da Terra, deu para o ser humano o corpo físico. A hierarquia dos Barishades, o aspecto feminino, o aspecto lunar, deu para o ser humano o que a gente chama de corpo vital e astral, ou duplo etérico, que nome se queira dar. A hierarquia dos Agnisvatas, dos solares, deu para o ser humano o mental, mente concreta. E os Asuras, em determinado momento, eles interviram na humanidade para dar o sentido da individualidade, da egoidade. Então, o eu sou, ele veio em meados da raça lemuriana, que foi a raça negra, já vamos falar a respeito, e essa individualidade foi dada pelos Asuras como maneira de promover a evolução. Quando iniciou a evolução no nosso planeta, então nós tínhamos primeiro a raça bórea, né, na calota polar norte. Depois nós tínhamos a raça hiperbórea, né, em sentido de descida. Depois nós tínhamos os lemurianos, que são os negros. Então esse negócio da gente dizer assim, não, eu sou racista, ele é racista, ou o negro achando que ele se sente discriminado. Isso é uma ignorância de ambas as partes, porque antes que existisse qualquer um ser humano, né, diferente no planeta, a raça atônica, a única que existia, era a raça negra, a raça lemuriana, em todas as suas variantes, né? Do negro escuro até o negro cor de bronze, de onde derivou depois a raça seguinte. Aí depois, em meados da raça lemuriana, até então, todos os seres, todos os homens lemurianos, toda a raça negra, ela se comportava como se fosse um único ser em evolução, um único astral, uma única mente, sabe? Todos sabiam a mesma coisa, todos falavam a mesma coisa, todos os seres eram indistintos, todos tinham exatamente a mesma aparência, porque não existia o Jorge nem o Jaime, né? Era um ser, outro ser, não havia distinção. Em meados da raça lemuriana, então houve a separação em sexo. Então primeiro existia o andrógeno, depois o hermafrodita, quer dizer, o mesmo ser igual, mas um com tônica feminina, um com tônica masculina, e depois então existiu a separação onde os dois tinham que gerar um terceiro que antes era desnecessário. Nesse momento então é que se inicia o conceito de evolução do ponto de vista de raça humana, porque aí é que eu consigo interagir e criar minhas próprias responsabilidades com vistas ao astral. Então, o homem, por conta dessas hierarquias, ele hoje é composto do corpo físico, do vital, né, que é o que nos anima, né, do astral, que é onde residem nossas emoções, sofrimentos, desejos, deveres, ansiedades, qualquer sentimento que eu tenha, da mente concreta, que é onde eu tenho a razão, eu tenho a lógica e onde se assenta o conhecimento, não é? E aí depois, acima desse quarto veículo, que é a mente concreta, eu tenho três outros, que é a mente abstrata, que se chama de manas, ou mana superior. Manas em sânscrito é mente superior. E acima disso eu tenho Buddhi e Atman, que são dois termos em sânscrito que não tem tradução para o português ainda, que representam a tríade superior humana, que seria igual pai, mãe, filho, Brahma, Vishnu e Shiva, Isis, Osíris e Horus. Todas as tríades divinas, elas se assentam no ser humano como Atman, Buddhi e Manas. Então, o corpo astral é simplesmente uma das partes que compõem o ser humano. E da onde que surgiu? Simplesmente porque antes de existir a humanidade atual, existia uma outra humanidade onde o corpo mais denso dela era o astral. Aí, dessa forma que eles conseguiram produzir
o que depois nos seria dado para formar um ser setenário, um ser completo, que é o que a gente vive hoje. Da mesma forma que no caso dos Agnisvata, dos solares, o corpo físico mais denso deles não é o físico como a gente conhece. Toda evolução aconteceu no plano mental. Então, existia toda uma geração humana, entre aspas, toda uma categoria de seres que teve toda a sua evolução no plano mental. Nasciam, cresciam, morriam, aprendiam, geravam, só no plano mental. Sim. Aí desceu os Barishads, nasciam, cresciam, morriam, se multiplicavam, criavam seres, só no plano astral. Aí veio para o mais denso, veio para o físico. Tudo que eles criaram, aprenderam e principalmente tudo que eles deixaram por fazer, veio descendo e foi dado ao ser humano. Então hoje o ser humano é o resultado de toda essa evolução. O astral, então, o que ele é? Ele é um plano que nos compõe e cada um ser humano tem o físico, o vital, o astral, a mente concreta e os 3 veículos superiores. Isso não tem outra maneira de ser. E o que eu tenho no astral hoje? Então, veja uma coisa muito interessante, sim, que nunca foi dada nenhuma hierarquia anteriormente, porque assim, antes, quando existia a hierarquia dos Barishads ou dos lunares, então eles procriavam, se multiplicavam e pensavam e viviam só no plano astral e só criavam no próprio plano. O ser humano consegue criar fisicamente e também consegue criar no plano astral. Então, como se a gente criasse o tempo inteiro seres da hierarquia dos Barishads no plano astral. E quando é que eu crio um ser no plano astral? Quando eu penso, quando eu tenho uma emoção, quando eu fico com medo, quando eu tenho uma expectativa. Então, eu crio um ser. Essa criação de seres no plano astral, né, ela depende intimamente da vitalidade, da energia, da vida que nós temos. Então, nós temos o sistema cérebro-espinhal, que fica o tempo inteiro produzindo energia, eletricidade. Essa eletricidade nos permite condensar, concentrar matéria do plano astral e imprimir vida nessa matéria. Tem... Olha, então, é que a gente não está acostumado a abordar a coisa dessa maneira. Porque nós queremos no dia a dia, inconscientemente, né? A gente diz assim, é como se a gente fosse assim, só que Manu é um termo que designa aquele ser divino que vem com função de multiplicar, de procriar. Ele vem para criar uma nova gênese. Esse é o Manu, né? Todos nós somos Manus, só que Manus inconscientes, porque nós ficamos no dia a dia criando filhos no astral, criando emoções no astral, aos quais muitas vezes nós renegamos. Só que esses filhos criados no astral, essas emoções, eles se alimentam a partir de seu pai. Sim, é verdade. Não tem como uma emoção que eu crie, que ela se mantenha viva, que ela se alimente, a não ser de mim mesmo. Essa é a mecânica do astral. Aquilo que eu crio se alimenta de mim mesmo. Aquilo que se alimenta de mim mesmo se entrelaça com as outras formas semelhantes, a tal ponto que interfere no meu dia a dia. Talvez daí venha um ditado ou um pensamento popular que diz assim: muito cuidado com o que você sonha, porque às vezes os sonhos se transformam em realidade, né? Sem dúvida. Ou então, dize-me com quem andas e te direi quem és. Não é com quem anda, não é eu andar com você, isso é o visível, né? É diz-me com quem andas em termos de emoções e eu te digo quem você é. Entende? Que responsabilidade, hein? Sem dúvida. E veja como é uma coisa muito interessante, que é assim, que então nós estamos num processo de descida, chegamos na hierarquia Jiva e temos mais 3 ainda hierarquias para frente. Essas que virão para frente, elas têm por função fazer evoluir todas as que nós criamos. Então, tudo que nós criamos hoje no astral, né, ele é de responsabilidade nossa para frente. Porque assim como os Barishads, Agnisvatas e os Asuras, eles nos criaram na próxima humanidade, então, Asuras, Barishads, Agnisvatas e Jivas, que somos nós, vamos criar os outros. Só que daí eu tenho para cuidar aquela humanidade e mais a humanidade renegada que eu criei no astral inconscientemente e que se alimenta da minha vida. Por isso, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você diz, porque o pecado, se é que existe, o erro, se é que existe, está no pensar, não no fazer.
Olha que responsabilidade, amigos. Estão se dando conta, né? Então, eu uma vez tinha ouvido dizer que quando a gente quer alguma coisa, ou imagina alguma coisa, ou deseja alguma coisa, primeiro a gente imagina aquilo com bastante força, né? Porque aí vai um vetor, né? Que imprime lá o astral, e depois dentro do desenho descritivo, né? Aquilo é rebatido, né? E volta sobre a forma de um embrião de uma possível realidade. Então, me lembra aquela historinha do cara que foi no circo e se apaixonou pelo elefante do circo. Puxa, o elefante era treinado, bonito, obedecia a ordem. Desce aí, ele caía no chão, se fingia de morto. Ele fica em pé com as duas patas, ele ficava lá e saía andando, né? E, puxa, o cara se apaixonou e disse, quanto eu não gostaria de ter um elefante desses para mim. Ia passando um gênio distraído, gostou do cara e plim, e pronto, foi embora. Quando o cara voltou do circo, chegou em casa, estava lá o elefante na sala de estar do cara, que ele morava no 9º andar de um prédio. No início ele ficou maravilhado, depois começou o pesadelo. Um elefante de 3 toneladas, não saía pela porta, ninguém sabia como ele tinha entrado. O elefante começou a sujar a sala, começou a reclamar de fome. Resumindo, teve que vir o corpo de bombeiros para matar o elefante, serrar o elefante, tirar o elefante em pedaços. E o camarada nunca mais quis ter um elefante. Então, tomou cuidado com os desejos. Temos que tomar cuidado com os desejos. Por isso que se diz que quem semeia... Tu sabe o que é que eu aprendi com isso? Que eu jamais vou querer ter um elefante na minha casa. Amigos, mais um intervalozinho e já voltamos. E agora que vocês já sabem o que é o astral, vem coisa nova aí. Aguardem. Muito bem, amigos. Estamos de volta entrevistando o Jorge Ouro, que estamos falando sobre astral, saúde e equilíbrio. Bom, Jorge, olha, isso que você está dizendo dá muito o que pensar. Realmente, é o tipo do papo que depois que termina o papo, você vai para um lado, eu vou para outro. Você sabe que eu fico lá depois pensando, né, minhocando, como a gente costuma dizer. E olha, você está me transformando num filósofo, amigo, porque eu estou filosofando, feito um desesperado, desde que eu comecei a fazer um hábito desses nossos papos aqui, né? Tá muito legal, estou aprendendo horrores contigo. Obrigado. Mas todos esses conceitos que você acaba de dar sobre o astral, tem uma coisa que nós que estamos sempre pesquisando esses temas e tudo, a gente sabe que a gente cria imagens no astral que depois o astral devolve como realidade. Nós também sabemos que nesse astral ele está cheio de seres astrais. Que tipo de seres nós temos no astral? Então, antes, uma coisa que é muito interessante a gente falar com relação à mecânica do astral, e que é uma frase que todo mundo usa, que é a seguinte, que quem semeia ventos colhe tempestade. E a mecânica do astral, assim, você cria alguma coisa e você passa a desejar essa alguma coisa, ou essa alguma coisa começa a se entrelaçar com os semelhantes no astral, o astral funciona eletricamente. Quanto mais entrelaçado fica, mais denso fica, e é igual chuva. Quando a nuvem está carregada eletricamente e tá densa de água, a água cai. E pode cair só a água que te faz bem, ou pode cair o relâmpago que não te faz tão bem. Essa é exatamente a mecânica do astral, então muito cuidado manipular, não é? No astral, então, nós temos aqueles seres que nós criamos, são os elementais entrelaçados, nossas emoções, todas as emoções, e temos os elementais livres, que são os elementais da natureza que a gente falou num outro programa aqui, né? Então, duendes, nereidas, salamandras, sílfides, sereias, fadas, todos eles vivem em camadas do astral. E o pessoal fala muito assim, depois eu quero comentar uma questão, a gente estava aguardando para começar o programa, e a Ana Rita falou uma coisa muito interessante que eu vou comentar. Então, o astral,
ele não é uma coisa só. O astral ele está dividido em 7 partes, são 7 astrais, 7 camadas, e cada uma dessas 7 dividida em mais 7. Então são 49 segmentos de astral. 49, são os chamados 49 fogos de Kundalini. Então, na Divina Comédia você tem o Inferno de Dante, é uma descrição oculta, esotérica das camadas do astral. Vai desde a parte mais densa, que é onde estão os seres criados pelo erotismo, pela sexualidade, pela luxúria, pelo ódio mais intenso, até a parte mais elevada do astral, que são aqueles sentimentos de fraternidade, de amor, essa coisa toda, mas ainda assim sentimentos. Então, são categorias de seres dispostos em um mesmo plano, mas com funções completamente diferentes. Entendo. Então, a gente estava aguardando ali para começar o programa, e daí, então, a Ana Rita falou da questão do perdi o bom humor, né, de perder o humor. O perder o humor, né, isso é muito engraçado, porque no astral é exatamente isso. Porque assim, quando você está feliz, é porque você está em contato com os seres que você criou no astral, ou com os seres entrelaçados que existem no astral, que te deixam feliz. Por quê? Porque a única maneira de um ser do astral, que é a felicidade, se manter vivo, é te deixando feliz. Você fica feliz, aí você segrega substâncias que vai através do teu corpo, do teu corpo vital. Isso do vital vai para o astral através dos chakras, e aí se expande no teu corpo astral e alimenta aqueles seres que estão gerando. Sim. O processo é a mesma coisa. Então, assim, quando eu estou de bom humor hoje, de bom humor é o seguinte: é o conjunto de seres do astral que estão entrelaçados, que daí produzem em você uma secreção de hormônios que te deixam bem. Por quê? Eles entrelaçados eletricamente, dando descargas no teu corpo vital, no chakra, que estimula o teu sistema glandular, que produz substância que te deixam bem. Isso é ficar bem. Aí você, não, eu estava super bem, contemplando a natureza, bem. Aí o cara me fechou no trânsito, já perdi o meu bom humor. Perdeu mesmo, porque quando acontece dele fechar no trânsito e você não controla o teu astral, aí vem aqueles que também precisam se alimentar e viver em você, que é o quê? É a ira, é o ficar azedo, é o ficar aborrecido, é o precisar ter raiva de alguém. Seu filho disso, filho daquilo, porque esse acesso de ira são só elementais, são só seres do astral encadeados que estão agindo em você naquele momento para que você tenha ira, para que você fique aborrecido, para que você sofra, e em você ficando aborrecido, tendo ira ou sofrendo, você alimenta quem? A ira, o aborrecimento e o sofrimento. Não existe nenhum nome de sentimento humano que não seja um ser vivo. Essa que é a mecânica. Então, quando você alimenta esses seres, né, eles se alimentam de você e te induzem você pega uma grande paixão, né? A diferença muito grande entre a paixão e o amor. A paixão, ela consome de tal maneira a vitalidade do ser humano, ela sacrifica de tal maneira o baço, não tem nada a ver com a sexualidade, ela sacrifica o baço, o chakra esplênico, e retira tal volume de vitalidade que nenhuma paixão dura mais de 6 meses, porque senão a pessoa morria de inanição. E quem é que alimenta a paixão? Todos os seres do astral que você mesmo criou, todas as expectativas, todas as ansiedades, entrelaçados e fazendo com que você projete em uma pessoa tudo aquilo que eles gostam de se alimentar. Aí aquela pessoa é para você perfeita, a melhor, o que existe, não sei o que, tá, aquele enlevo, a pessoa olha para você, aquilo te produz uma descarga elétrica danada, e teus elementais se fortalecendo, se vitalizando. Só que chega a um ponto tal, né, que daí o organismo não sobreexiste, não sobrevive, não subsiste, né, e aí começa a ver os rompimentos com esses elementais, com esses seres do astral. Aí então a paixão ela começa a arrefecer e você volta a tomar consciência do que acontece. Essa é a mecânica do dia a dia. Então você vê, desde perder o bom humor até ficar feliz ou ficar ansioso, todos são seres que se manifestam em você para se alimentar daquilo que ele sabe fazer, que é aquilo que está acontecendo no momento. Aí ou você controla isso que está acontecendo ou você morre. Eu li um arquivo na internet que dizia que
um pele vermelha disse que dentro dele haviam 2 lobos. Sem dúvida. Um muito feroz e o outro bem mansinho, bem amestrado. E eles viviam, os 2 lobos, brigando entre si. E alguém perguntou para o índio, e nessa briga, quem ganha? Ele disse, ganha o lobo que eu alimento. É exatamente isso. Então, é exata a mecânica do astral. E essa luta, com certeza, é toda no plano astral. Sem dúvida. Então, estamos vendo, meus amigos, que saúde e equilíbrio vocês só vão conseguir se vocês dominarem as emoções de vocês no astral. Captaram, caiu a ficha, ok. E uma coisa que é muito interessante, assim, porque a nossa vitalidade, por a gente estar falando de saúde e equilíbrio, ela não é uma fonte inesgotável. Né? Deveria ser, a gente devia ter longevidade e viver no mínimo 7 vezes 49 anos, mas isso não acontece. Por quê? Quando nós nascemos, nós recebemos dessas hierarquias que compuseram o nosso corpo físico e recebemos do pai e da mãe de cada um de nós, energia vital suficiente para viver 49 anos numa ascendente. 7 vezes 7, 7 ciclos de 7, fazendo as 7 raças mães, os 7 planetas, todo o ciclo de 7 em nós se repete. Tá? O que acontece? Se até nos 49 eu não tiver compreendido esse processo, eu não tiver conseguido dominar esses fatores que em mim acontecem, eu não tiver conseguido aprender como sublimar esses seres que em mim estão para ser sublimados, de 49 para frente eu começo uma descendente. Se até os 49 eu consigo controlar isso, eu tenho conhecimento desse processo, eu tenho consciência desse processo e eu mando no meu astral, não é o astral que manda em mim, eu mando no meu astral, eu entro em um processo que me permite me transformar em um conceito muito interessante que é o Dvija, D-W-I-J-A em sânscrito. Dvija é o nascido pela segunda vez, só que não mais do pai e da mãe, o nascido de si mesmo. Aí você passa a usar adequadamente a energia que você respira todos os dias, pelo nariz, pela pele, que você pega pela alimentação, quer dizer, o prana solar, quer dizer, sabe que o universo ele tem coração, não é? Então, por trás do Sol visível que nós vemos, que é um conglomerado de matéria eletromagnética, nós temos um Sol vital cósmico, e por trás do Sol vital cósmico, o Sol oculto, que é o próprio coração do universo. E ele pulsa uma batida a cada 11 anos. Então, ele pulsa e aí alimenta todos os sóis, os sistemas, os planetas, as hierarquias, o ser humano, todos os planos. Essa vitalidade vai e vem como um movimento de sístole e diástole no nosso corpo. Aí quando volta pro coração cósmico, então essa impureza da humanidade, ela se apresenta como as manchas solares, que entram no Sol, né, passam para o Sol cósmico e vão para o Sol oculto. Então, esse ir e vir, né, ele dá a vitalidade necessária para que eu consiga controlar o quanto eu desejo viver. Porque no momento em que eu não uso mais a minha vitalidade para alimentar aqueles seres que eu criei ou que eu herdei de pai e mãe, da própria humanidade, mas eu uso a minha vitalidade para evoluir, aí então o meu ciclo de existência solar, em vez de ser 70, 80 ou 90 anos, ele pode passar a ser 7 vezes 49, que seria o mínimo que cada um de nós deveria viver. Que pena que a gente não domina a técnica, né? Temos tempo. Bom, amigos, mais um intervalo. Fazer o quê? Estamos indo, estamos voltando, e no próximo segmento nós vamos falar um pouco sobre como utilizar o equilíbrio para melhorar a saúde. Então, só um instantinho, não vai demorar nada. Muito bem, amigos, estamos no último bloco, entrevistando Jorge Ouro, que estamos falando sobre astral, sobre saúde e sobre equilíbrio. Então, me diga uma coisa, amigo, como é que a gente pode preservar a nossa saúde
a nossa energia vital, né? Para que a gente possa otimizar a nossa vida, né? Pelo menos em termos físicos. E lógico que a gente sabe que há uma proporcionalidade entre o lado emocional, o lado mental, o lado físico, né? Então, o que a gente pode fazer para otimizar tudo isso? É só a gente lembrar a questão da hierarquia das prioridades, né? Quem mantém o corpo físico vivo, quem permite que esse aglomerado atômico que a gente chama de corpo, que ele sobreviva, que ele subsista, é o corpo vital, né? Quem permite que o corpo vital fique ordenado e interaja com o corpo físico é o corpo astral, esse conglomerado de seres no astral. Quem permite que o corpo astral interaja e sobreviva e tenha contato com o plano físico é o plano mental, é a mente concreta. Por decorrência, a mente concreta manda no astral, a lógica, né, a razão manda no astral. Por isso que assim, quando alguém faz uma besteira assim, não, ele estava fora de si, ele perdeu a razão, né? Ele diz assim, escureceu tudo e eu perdi a razão, não sabia o que estava fazendo. Não sabia, exatamente, porque quando você tira o foco da consciência do plano da mente concreta, da razão, da razoabilidade, e passa a agir baseado no astral, você pode agir baseado em uma emoção fraterna, ou no mais baixo instinto, que seria o primeiro plano do astral mais baixo. Sim. Então, a mente concreta, ela manda no astral da maneira como o astral manda na vitalidade e a vitalidade manda no organismo. Então, se você quer que a energia que você dispõe para viver, né, para sobreviver e para evoluir, ela seja bem usada, você tem que botar ordem no caos, botar ordem na casa. Por exemplo, assim, ter uma força no astral, um elemento, um ser no astral, que ele é muito poderoso e que ele consegue interferir em qualquer outra coisa, qualquer outro impulso, qualquer outro ser que eu tenha criado, que é a paciência. Paciência é um ser que nós criamos, cada um cria o seu. Eu estava andando, estava tudo bom, estava apreciando o mar, aí alguém me fechou no trânsito. Aí o elemental gosto de briga no trânsito vem, não, aí a paciência fala assim, não, peraí, calma. Sim. Então, você tem que criar vontade, você tem que criar elementares, tem que criar seres que comandem as chamadas emoções instintivas, emoções mais baixas. Então, assim, você tem o impulso de fazer isso. Pode até ter, porque esse impulso existe em você. Não quer dizer que você vai fazer. Entendo. Entende? Assim, e aí, dentro desse conceito do não fazer, assim, o porquê que matar é errado? Porque é pecado? Não existe pecado. Matar é errado porque você vai estar privando alguém de evoluir. Isso é errado, isso causa um desvio, né, um distúrbio na lei. Então, nesse sentido, é errado. Aí, então, o que eu tenho que fazer? Lembra que a gente tem o físico, o vital, que é quem anima o físico, o astral, que é quem coordena e distribui o vital, e eu tenho a mente concreta, que é quem devia organizar o astral. Sim. Não é? Acima da mente concreta, eu tenho a intuição, Sim. que é a mente abstrata. Então, eu devia ter o quê? Eu devia ter uma lógica intuitiva. Quando eu tivesse a coisa toda harmonizada, então, eu teria a mente abstrata misturada com a lógica, com a razão, que é a mente concreta. Eu teria, então, uma lógica intuitiva, uma razão abstrata, e eu compreenderia tanto a matemática quanto a cosmogênese. Eu entenderia tanto a beleza do universo quanto o princípio de uma lei física. Nós não temos isso misturado, a gente está desenvolvendo, por incompetência nossa mesmo, da humanidade como todo. Se eu tivesse isso equilibrado, eu teria então mesclado o plano da mente concreta com o plano astral. Aí eu teria uma emoção lógica, uma emoção razoável, eu teria controle sobre os impulsos. A maior parte da humanidade hoje vive baseada em impulso e instinto. Entendo. Entende? Se eu tivesse daí a intuição misturada com a razão, uma razão intuitiva, a razão misturada com o astral, onde eu teria então uma emoção lógica, uma emoção coordenada ou controlada, eu teria daí então uma vitalidade harmônica. Se eu tenho a vitalidade harmônica, eu não tenho desperdício de vida e toda ela flui para quê? Para me manter vivo e me dar o poder de criar fisicamente, astralmente e mentalmente,
conscientemente. Eu não geraria filhos invisíveis que eu renegasse depois, porque esses filhos, a um determinado momento, eles vão vir para resgatar aquilo que os mantém vivos, que é o quê? Que é a minha vitalidade. Se eu criei ódio por alguém, e eu alimento esse ódio por alguém, e esse ódio por alguém reside no astral, ele vai se alimentar da minha vida, de mais ninguém. Da mesma maneira que se eu amo alguém, né, esse amor por alguém vai se manter vivo no astral, baseado na minha vitalidade, e a minha vida é que mantém o meu amor por alguém vivo. O equilíbrio entre o dia a dia, você andar harmonicamente, você andar neutramente, isso é que vai te dar condições de entender e controlar o teu astral. Não é errado. A ideia que me dá, Jorge, eu te ouvindo com toda a atenção que você está dizendo, é que o ser humano às vezes parece que na busca do equilíbrio dele, ele se sente um tanto ou quanto inseguro, porque esse equilíbrio é sintonia fina, é como se ele tivesse o tempo todo andando em cima de uma gangorra, em que o mental tem que dominar o tempo todo, e se ele não tiver acostumado, ele se desequilibra com uma facilidade incrível. Mas isso tem que deixar assim, quando você erra, quando eu erro, o que acontece? Quando eu erro, eu assumo o erro e eu dou graças a mim mesmo por ter cometido esse erro, porque era um ser que existia no meu astral, que eu criei, ou que a minha família passou, ou que a humanidade me deu, e quando ele se manifesta, ele usa a minha vida para aparecer. Sim. Aí eu digo assim, ok, agora você jamais vai ser igual, por quê? Porque eu não vou deixar que você se manifeste novamente. Errar uma vez é aprendizado, errar duas vezes é suicídio. Entende? Aí então, você controlando isso, erre à vontade, mas uma vez só. Por quê? Porque daí aquele elemental que você criou, aquele ser que existe no astral, não vai se alimentar da tua vida. E aí você faz o quê? Você perpetua a tua vida. Ou, na pior das hipóteses, você resolve a própria razão da tua existência, que é fazer o quê? Pacificar o astral. Dentro da... tem uma yoga do chakra cardíaco, né? Que no Oriente, então, você buscava esse equilíbrio baseado em yogas, ritualísticas, sempre você tem conhecimento da mecânica. No Ocidente, como a luz já se moveu do Oriente para o Ocidente, então hoje a gente tem que entender a mecânica para daí fazer isso. No Oriente, então, tinha no chakra cardíaco, tinha uma yoga, onde tem uma das pétalas do cardíaco, que você tinha que daí, então, mentalizar a pétala, mentalizar a letra em sânscrito correspondente e pronunciar o som adequado, né, e que tinha por função pacificar o astral. Então, o monge ficava lá, o asceta místico, né, o yogi ficava numa gruta lá 30, 50, 100 anos, em posição de loto, né, fazendo o som, mentalizando aquela letra para pacificar o astral inconscientemente, porque ele não sabia a mecânica. Nós sabemos a mecânica. Nós temos condição de controlar isso. E mais, é nossa obrigação controlar isso. Sabe por quê? Porque os seres que existem no astral hoje foram criados pela própria humanidade e têm que ser sublimados para que eles tomem seu reto caminho, porque eles têm que vir a encarnar depois como humanidade. A próxima humanidade, o corpo mais denso dela vai ser o corpo astral. E você imagine se hoje o planeta Terra estivesse localizado no astral e cada pensamento que cada ser humano criou, cada emoção que cada ser humano criou, fosse um ser habitando esse planeta. Quanto tempo esse planeta ia sobreviver? Um dia. Porque todas as dores, toda a matéria tamásica, assim, todo o mar vermelho humano, ele hoje está no astral. Tudo, assim, da menor a maior dor que qualquer ser humano já teve, do menor ao maior amor que qualquer ser humano já teve, da menor ao maior ódio ou medo, tudo está no astral. Sim, e a quem compete realizar a pacificação disso? A cada um de nós. E como é que a gente consegue fazer isso? Resolvendo primeiro o que está em nós. E como tudo está entrelaçado, quando eu resolver, né, o ódio que está em mim, eu resolvo o ódio que está em alguém que nasceu hoje lá no Tibete e que nem sabe que eu existo, mas eu resolvo. O planetário da Honda, Akibel Devavani, em sua última manifestação, ele fala assim, que a geração de um pensamento altruísta e generoso, ele concorre não só para o benefício de quem gera, mas ele concorre para a própria alteração do meio que lhe dá origem. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar seres, né, no astral, conscientemente para resolver a minha questão e a questão humana. Que seres que eu tenho que criar? Né? Por assim,
eu tenho um ser que existia, que aconteceu 20 anos atrás, que foi quando alguém me enganou. Eu tenho que transformar esse ser que ainda está em mim, porque eu estou alimentando o meu passado às custas da minha vida. Eu tenho que daí fazer o quê? Criar no astral seres ligados à alegria e à felicidade, ligados à alegria e à felicidade. Que a alegria vem de ala a ala, que é a mesma raiz de asa, e felicidade vem de felicitatis, que vem de felfen, que é a mesma raiz de fecundo, feminino, de feto. Então eu tenho que criar sementes de bondade no astral, eu tenho que criar alegria no astral, que é uma maneira, a única maneira de você pegar e fazer com que o astral fique aerado, arejado, capilarizado pela capacidade que eu tenho de gerar nele o que de melhor existe, que é o amor universal, plasmado através de Fohat, que é uma variante, que ele vai e reengendra todo o plano astral, nos dando aquilo que a gente deseja, que é a longevidade e equilíbrio. É magia. Tá aí a receita. Vocês querem ser magos? Olha, façam uma magia para mudar a maneira de vocês enfrentarem o próprio astral. Alegria e felicidade. Oh, amigos, que pena, mas chegamos... Essa é a magia ocidental, né? Vê como é simples, né? Chegamos ao fim do programa. Jorge, mais uma vez, amigo, muito obrigado. Obrigado a você, é um prazer sempre estar aqui. Obrigado. E semana que vem tem mais, hein? Outro tema. Que vocês tenham uma ótima semana e já combinamos o nosso próximo encontro. Aqui mesmo, nesse canal, nesse dia, nessa mesma hora. Meu cordial abraço e até lá.